Olá pessoal, tudo bem? Eu chamo Bruno Guimarães, sócio proprietário da firma BG Advogados, e hoje nós trataremos sobre alguns casos aqui do nosso escritório em que a gente já teve, uma êxito, a gente já prestou aquela consultoria que provavelmente você busca. Então, assim, quando a gente fala, do nosso escritório, nós pensamos justamente em revisão de questões bancárias, seja geralmente financiamento, que é o carro-chefe do nosso escritório, mas a área bancária não se restringe somente ao financiamento, abrangendo também outras operações, por óbvio, bancárias, tais como empréstimo bancário, empréstimo consignado e assim por diante. Aqui a gente vai lidar sobre os casos aí, 3 casos, melhor dizendo, que envolveram veículos e um outro, eventualmente, que a gente vai trabalhar, que se trata aí de um empréstimo para servidores públicos. Um dos casos, vamos trabalhar aí com um nome fictício de José. O seu José, ele contratou um financiamento de um veículo. Ele nos procurou, porque ele achou que as parcelas estavam muito altas. E o seu José, assim que no ato da consulta, a gente informou, que a taxa de juros do contrato dele não estava abusiva, não estava regular. E o seu José perguntou: e aí, doutor, o que dá de fazer? Bom, teria a opção dele pagar regularmente todas as parcelas do financiamento ou entrar com um procedimento de quitação desse financiamento. O seu José, avisado dos riscos, que poderia ter o carro apreendido, diferente do que algumas empresas dizem, ele optou por estar fazendo esse procedimento de quitação, e foi onde a gente entrou com o procedimento de revisão do contrato, mesmo sabendo que não teria êxito. A gente perdeu o processo, não tem vergonha de dizer, a gente perdeu o processo, mas o banco veio com a proposta de quitação do bem, não de 40 mil, como era a dívida do seu José, mas por 9 mil. A opção do seu José era de quitar, mas também temos clientes aí, como é o caso do João, em que ele procurou o nosso escritório sob a mesma perspectiva, só que no caso dele o contrato de fato estava abusivo. O que a gente pleiteou? A gente pleiteou que fosse o carro, seja emitida uma nova parcela, do carro, haja vista que aquela anterior tinha juros abusivos, e o juiz assim o fez. Ele entendeu que de fato o contrato estava abusivo e pediu pela redução das parcelas, determinou, não pediu, determinou a redução das parcelas. O que aconteceu no meio desse caso? O banco propôs uma ação de busca e apreensão, até porque o nosso cliente estava pagando de juízo, e diante dessa ação de busca e apreensão, o carro do meu cliente foi apreendido. Mas o que a casa bancária não esperava é que o juiz da revisão iria julgar mais rápido. E no final, o juiz da revisional determinou que o banco devolvesse imediatamente o carro sob pena de multa diária. Então, o meu cliente entrou no procedimento revisional, teve o carro apreendido, mas por haver juros abusivos, a gente conseguiu liberar o carro. E assim, o nosso cliente, além de estar com o carro, a gente está pleiteando uma redução, fazendo uma proposta de quitação do financiamento por valores mais em contas. O terceiro caso que nós temos é um procedimento de busca e apreensão também, onde todo mundo achou que o escritório perderia. O cliente já vinha da assessoria de outros escritórios, e por se tratar de um banco X, que é muito temido dentro do direito bancário, nenhum outro advogado aceitou pegar a demanda, haja vista que esse tipo de banco não costuma perder. Nessa questão, esse banco em questão, a gente já tratou em outros vídeos, ele tem que fazer a notificação enviando uma carta com aviso de recebendo para o endereço da parte devedora. O que ele fez? Ele enviou por meio de e-mail. Ora, se ele enviou por e-mail, essa notificação é irregular, e independente do banco que tenha movido a ação de busca e apreensão, sendo a notificação irregular, está carente essa ação de um dos pressupostos de admissibilidade e, por consequência, há necessidade de devolução do veículo. E assim foi feito. Então, independente do banco que propõe a ação de busca e apreensão, se ele não cumprir para com os requisitos do procedimento em específico, o carro haverá de ser restituído ou a ação ser julgada improcedente. E por último, a gente trabalha com também questões de empréstimo. Uma servidora pública do estado de Santa Catarina, atolada de consignados, nos procurou já desesperada, haja visto que o seu salário não dava para nada,
E a gente constatou, né, que dos 15 empréstimos que ela tinha pendente, 10 estavam com juros acima da média. O que a gente fez? Né, por ser empréstimo consignado, a gente não conseguiu suspender de imediatamente o pagamento dessas folhas, mas constatada a irregularidade, né, o juiz determinou a imediata, assim que foi apreciada, a redução da taxa de juros e, consequentemente, redução do valor do consignado, de modo que esses 10 empréstimos, dos 15 empréstimos que ela tinha, né, 10 eram abusivos, e esses 10 ela agora paga como se fossem apenas 3. Haja vista, né, que a gente conseguiu readequar a taxa de juros empregada no contrato à média de mercado, né, o que deu certamente um maior alívio financeiro para essa nossa cliente. Então, esses são 4 cases, né, que a gente trabalhou aqui no escritório de forma recente. 2 deles envolvendo juros abusivos, um que não tinha e o outro que tinha. Outro, a gente trabalhou uma questão de vício de procedimento, né, mais a questão de que, independente da casa bancária que propõe a ação de busca e apreensão, ela tem que seguir o rito certo. E, por último, nós trabalhamos a questão ali do empréstimo consignado de uma servidora pública catarinense, que já estava muito do lado, mas, diante dos juros abusivos do empregado, a gente conseguiu, né, reduzir esse valor do empréstimo. Então, por hoje é só. Espero que seja o próximo caso que a gente possa estar comentando aqui, obviamente, de forma velada, né, como um meio, né, de apresentar as soluções do nosso escritório. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.